Meus amigos e minhas amigas, hoje o governo do Lula, o Ministério da Saúde, aprovou o aborto até 9 meses de gestação. 9 meses, aborto, tá liberadaço. Vamos falar sobre isso para você formar a sua opinião. Essa notícia que saiu agora de tarde. Meu nome é Lúcio Carlos, aqui é o canal do YouTube Lúcio.Carlos. Peço para você que está vendo, se inscreva no canal, por favor, dá o like. Isso ajuda o YouTube a propagar esse vídeo para mais pessoas. É um assunto muito sério. Então eu peço a você que se inscreva, ative o sininho, porque todos os dias a gente posta vídeos de relevo sobre assuntos de política, guerra, mundo, geopolítica, igreja, coisas que realmente têm relevo, tem importância para você. Aqui você não vai perder seu tempo com bobagem e com coisinha. Então eu peço que você se inscreva, dê o like e ative o sininho, tá? O que acontece? O aborto no Brasil estava permitido para gravidez de negócio de que foram fruto de estupro e para bebês anencéfalos, né, que tinham um problema de formação cerebral. E estava até determinada faixa, e Bolsonaro, quando era presidente, limitou isso. A ministra da Saúde do Lula, logo no primeiro mês que o Lula entrou, ela já deu um discurso, ela é abortista, ligada a ONGs internacionais a favor do aborto, que é assassinato de bebês, de fetos, né, de crianças dentro do ventre das mães. É isso, tá? A criança não é um órgão da mulher, não é uma extensão do corpo da mulher, e sim um outro ser vivo que fica dentro do útero ali durante 9 meses. Tinha limitado isso, o Bolsonaro. E no primeiro mês ela já vinha falando alguma coisa a respeito de aborto e tal. E agora, hoje, sem aprovação no Congresso nem nada, simplesmente emitiram uma decisão suspendendo, anulando a suspensão do aborto pelo Bolsonaro, pelos prazos que ele tinha determinado, e liberando até 9 meses. Em casos de estupro, anencéfalo, coloca em risco a mãe. Aí que está o problema. O que coloca a risco a mãe? Isso aí pode servir de porta para qualquer coisa dizer que foi risco de vida da mãe, tem que fazer aborto. Entendeu? Esse é o problema. E é com 9 meses agora. Ah, mas o aborto acontece no Brasil de modo clandestino, é a desculpa do Lula, a gente tem que legalizar. Não, não é isso não, a gente tem que então lutar nas fontes, educar as moças, as crianças, né, as moças que são crianças ainda, as adolescentes, pré-adolescentes, a não fazer sexo sem uso de preservativo, pelo menos, ou uso de contraceptivo. Uma coisa que é totalmente contra por parte da Igreja Católica. Algumas igrejas protestantes evangélicas aceitam esse tipo de contraceptivo, de camisinha, para poder é, impedir, mas a Igreja Católica ela tem a visão de que você tem que formar uma família, e formando uma família dentro do matrimônio você faz o sexo e gera seus filhos. Só que nesse Brasil, né, esse Brasil mundano, totalmente anticristão e pagão, já de algumas décadas, aí, desde quando acabou o período militar, que os socialistas e os esquerdistas entraram na política, nas faculdades, os professores e tal, muita coisa, foi se abrindo com a mídia, principalmente a Globo Lixo, Xuxa tem participação nisso, e ONGs abortistas que estão por trás disso tudo pelo mundo inteiro. E o Brasil tem a mania de copiar coisa ruim que vem da Europa. A França liberou o aborto, o Brasil vai lá e copia. É isso. O Brasil só copia coisa ruim. Coisa boa dos Estados Unidos, dos países desenvolvidos e capitalistas. Não, não sei o quê, temos que ser contra. É isso. Lembrando que historicamente tem a ONG lá, americana, Parenthood,
uma coisa, Planned Parenthood foi fundada tem mais de 100 anos por uma mulher branca, feminista, que queria o aborto para negros, para branquear a população dos Estados Unidos. As mulheres pobres que tinham filhos eram maioria esmagadora negras, então vamos fazer aborto, vamos evitar que nasça. Para quê? Para fazer um processo racista de eugenia, estava isso na moda. Foi mais ou menos nessa época aí que o Hitler na Alemanha também quis fazer uma raça superior. Na Inglaterra tinha movimentos nesse sentido, a Europa inteira já vinha com essa coisa, não foi o Hitler que inventou isso, não foi essa mulher que inventou isso, eles apenas começaram a colocar em prática. E hoje em dia as mulheres negras querem direito ao aborto, né, algumas, né, na verdade, perdão, que votam em políticos e políticas que são negros, para lutar isso no Congresso, aprovar no Congresso o direito ao aborto à vontade, sem ter condição nenhuma de estupro, abortar à vontade. Mal sabem elas que começou exatamente para não ter, para frear o nascimento de negros nos Estados Unidos há 100 anos atrás. Hoje essa mesma Planned Parenthood está até hoje ela é gigante no mundo, está por trás dessa ministra da Saúde, dos ministros do STF que são a favor do aborto, como por exemplo Barroso, que é um canalha, a favor das drogas, do aborto. Isso começou exatamente para ferrar a população mais pobre, que é quem mais vai cair nessa esparrela, nessa armadilha. Você acha que uma família estruturada, uma família com pessoas esclarecidas, com uma renda, com uma cultura, escolaridade, vão fazer, vão ter a chance maior de ter filho com 14 anos de idade, a rodo, do que nas comunidades, nas áreas periféricas e pobres? Claro que não, é lá nas áreas pobres mesmo. Então o aborto vai servir para matar mesmo, exterminar filhos de pessoas pobres, maioria negros, pardos. É isso. Uma coisa, Satanás é complicado mesmo, é muito ardiloso. Uma coisa que é vendida como uma solução de saúde pública, na verdade é um assassinato feito por pessoas racistas há mais de 100 anos e que hoje vai pegar exatamente os pobres e vai exterminar bebês pobres no ventre das mães. É isso. Ao invés dos governos, 30 anos aí de PSDB, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Lula, teve um períodozinho curto com Temer e Bolsonaro, que foi onde o Brasil avançou em algumas coisas, não teve essas palhaçadas no governo do Temer nem do Bolsonaro. Volta o Lula, um ano depois dele estar eleito, 1 ano e 2 meses, já volta expandindo mais ainda o assassinato de bebês, principalmente pobres, de pessoas de baixa renda, baixa escolaridade, baixa cultura. Né? Então, vai matando pessoas aí, reduzindo o número de pessoas negras, pardas, né? Mestiços, etc. Tá aí essa infeliz notícia, mais uma do governo Lula, que não fez nada até agora. Me diga uma coisa que o governo Lula fez aqui no Brasil desde o início do ano passado. Só viajou o mundo inteiro querendo ser Nobel, ganhar o prêmio Nobel da Paz, só isso que ele conseguiu, jogou tudo por água abaixo, aquela fala racista e antissemita contra os judeus, dizendo que os judeus na faixa de Gaza, Israel, estão fazendo a mesma coisa que Hitler fez com o Holocausto na Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial. Pegou super mal, tem agora impeachment na Câmara, porque isso, Israel cortou as relações com o Brasil, ele está proibido de pisar em Israel e pode colocar o Brasil em guerra, gratuitamente, contra uma outra nação. Isso está na Constituição como crime de responsabilidade, tirar a neutralidade do Brasil e colocar o Brasil em guerra, em posição de guerra. Ou seja, um bêbado que fica todo final de tarde bebendo uísque, isso aí todo mundo que, né, transita, eu até já falei em um outro vídeo, transita lá nos corredores lá do Palácio do Planalto, um bêbado, amargurado,
não está conseguindo fazer nada, está com cada vez mais problemas do governo, pode sofrer impeachment, pode começar a ter manifestações com impeachment, a economia não está indo bem, quando começar a piorar a economia, o povo for para a rua, meu irmão, aí começa impeachment a rolar no Congresso. Foi o que aconteceu com a Dilma. A economia é uma droga, manifestação na rua, os senadores, os deputados viram que era jogo, era popular para eles votarem a favor do impeachment e tiraram a Dilma com base num crime de responsabilidade pedalada fiscal. Então, é isso, né? Esse é o Brasil, esse é o governo que a gente tem, né? Que a maioria, em tese, né, nas urnas eletrônicas lá, por uma maioria ínfima, venceu o Bolsonaro e deu lá, né, sabe lá como, e o Brasil está regredindo, o país está do lado. Se tiver uma guerra hoje, do Armagedon, que muita gente acha que é a terceira guerra do Armagedon e tal, o Brasil vai estar do lado do mal. Vai estar do lado do Irã, da Rússia, da Coreia do Norte, dos grupos terroristas, do Hamas, contra Israel e seus aliados. Você, homem, aí, vai ter que lutar na guerra contra Israel, a favor junto com Venezuela, junto com Irã, que é o Satã, um país satânico, o Oriente Médio, Coreia do Norte, Rússia, é isso. Nós estamos do lado errado com o Lula. Com o Lula, o Brasil está do lado errado da história, está do lado errado, está indo mal, e teve um rombo ano passado de 200 bilhões de reais, enquanto o Bolsonaro deixou 50 e poucos bi de lucro, ele deixou já no primeiro ano 200 bi de prejuízo. Tá aí o vídeo, pessoal. Muito lamentável tudo isso. Peço que você dê o like, dá o like para poder aumentar a propagação. Se inscreva no canal, por favor, você ainda que não é membro. Ative o sininho das notificações, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe a família brasileira e o nosso Brasil.